Fala galera, eu sou o Kevin. Se você não me conhece, eu sou criador de filtros e apresentador e professor aqui nesse canal e falo sobre realidade aumentada. Mais especificamente, o que eu sou especialista é em MetaSpark, que é a plataforma de filtros do Instagram. E rola muita desinformação aí no meio publicitário, no meio da mídia e tal, sobre os filtros em geral, né? E hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar tudo o que você precisa saber antes de começar a criar filtro, né? Se você caiu aqui, provavelmente você tá com esse interesse. Então eu vou te falar tudo. E vou te falar da maneira mais sincera possível. Uma pessoa que vende curso sobre isso, uma pessoa que vende trabalho sobre isso. Eu sou atuante no mercado. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser muito sincero, porque algumas coisas podem até te fazer não querer comprar o meu curso ou algum dos meus produtos, porque é verdade e ela tem que ser dita. Então vamos lá? Primeiro, você já deve ter visto que esse vídeo é longo, mas eu separei por assunto as coisas que a gente vai falar aqui. Então aqui embaixo, na barrinha do YouTube mesmo, você consegue ver que ela está dividida e você pode ir direto para o assunto que você quiser. Se você não quiser ver o vídeo inteiro, tudo bem. A única coisa que eu te peço é para já deixar o like aqui e se inscrever no canal para não perder, coisas desse aqui, se você se interessar, obviamente. E também antes de você chegar aí e falar que eu tô falando muito devagar, alguma coisa assim, só botar o vídeo em X2 que tá tudo certo. Se achar que eu tô falando muito rápido, bota em 0.5 e tá tudo certo, beleza? Aqui embaixo eu quero saber também o que vocês acham disso que a gente está conversando aqui e também sugestões de temas para próximos vídeos. Valeu? Vamos lá então. A primeira coisa aqui que eu coloquei como palavra-chave para falar para vocês é realidade aumentada. Para mim, que estou no meio, esse é um termo muito comum e óbvio sobre o que eu faço, mas para a maioria das pessoas, eu diria de maneira bem chute assim, que 99% das pessoas não faz ideia do que seja realidade aumentada e, pior ainda, não faz ideia de que filtros do Instagram, filtros de todas as redes sociais que a gente chama de filtro, são, na verdade, efeitos de realidade aumentada, né? Então, para explicar de maneira bem leiga, já tem até vídeo no canal falando sobre isso, realidade aumentada é quando você faz o digital vir para o mundo real. Então, quando você tem um objeto 3D interagindo com o mundo real, você tem uma realidade aumentada ali. Então, mas Kevin, mas e os filtros de maquiagem? Então, os filtros de maquiagem, na verdade, são uma malha 3D projetando o seu rosto com uma textura por cima. Então, ele é realidade aumentada também. Muito se popularizou o termo filtro por conta de filtro de cor, né? Que a gente tinha antigamente, acho que deve ter até hoje, filtro de lente de câmera, e entrou isso para rede social e tal, e as pessoas chamam de filtro, mas de filtro, tudo que a gente faz em filtros de Instagram não tem nada, tá? Então a gente não tá filtrando nada, não faz nem sentido essa palavra. É realidade aumentada, tá? E tudo que está acontecendo dentro desse mercado é para realidade aumentada e não para filtro. Então, se você está entrando nessa pelo motivo do filtro, que é foto bonitinha, maquiagem, esse tipo de coisa, eu recomendo que você não entre nesse mercado, tá? Primeiro porque você vai se frustrar, porque é muito tempo para aprender essas coisas, você vai ver que isso logo não vai dar retorno nenhum. Eu vou falar só sobre isso mais pra frente. Mas se você tá com essa cabeça, cara, eu não recomendo nem que você veja o resto desse vídeo, porque não é sobre isso, tá? Realidade aumentada não é sobre filtro de corzinha e tal. Obviamente que a gente tem casos específicos, como por exemplo, você tem uma maquiagem para colocar numa marca de estética ou coisas desse tipo. Tudo certo, tá? Nada contra isso. Agora você tá num perfil que não fala sobre maquiagem, não fala sobre nada estético, um perfil de humor, um perfil de um cantor, e a pessoa sobe lá um filtro de cor e maquiagem. É a mesma coisa, bem parecido, tá? Com rasgar dinheiro. Não serve
para absolutamente nada. Isso vai ajudar a plataforma da Meta, né? Porque vai ter mais gente usando os stories e etc. Mas o seu perfil, o perfil do seu cliente em si, não vai servir para nada. Até algumas pessoas podem argumentar, tá, mas aquela pessoa quer o efeito daquele jeito, porque ela se sente bonita. Se ela quer daquele jeito, muito provavelmente ela já usa outros filtros do Instagram. Ela só não quer divulgar um outro filtro. Ela quer ter um filtro com o nome dela. E aí você não pega nem na parte de criar, de ser um negócio específico, né? A comunidade hoje, os criadores de filtros, a grande maioria deles não são criadores, eles são montadores. Eles pegam coisas prontas, montam e vendem. O resultado disso é que a gente tem um monte de perfil de blogueiro, essas coisas assim, com filtros exatamente iguais, alguns até com os mesmos nomes. Não tô brincando, tá? Então, se tira essa exclusividade, se tira essas coisas, serve pra quê, né? Não tá divulgando um produto, não tá divulgando um evento, não tá divulgando uma marca, não tá trazendo uma experiência diferente, né? Você tá até ajudando ali o seu seguidor a tirar uma foto bonita, mas o que que ele faz pra te agradecer que tem um resultado ali, né? Você não vai ganhar um centavo, porque a gente não ganha dinheiro com os números dos filtros, e você não vai ganhar reconhecimento, porque a pessoa não precisa nem te seguir para usar o seu filtro, né? Então é isso, assim. Realidade aumentada. Se você tem interesse em realidade aumentada, eu te convido fortemente para vir para esse mercado. Se não, cara, sinto muito. Eu acho que você não vai curtir e eu acho que a longo prazo você vai se arrepender, inclusive. Digo sinceramente aqui, tá? Tem outras áreas que eu acho que você pode investir mais, que pode dar mais certo, como por exemplo a área de social media. De criar conteúdo para social media, de criar conteúdo tanto em arte como em texto. Eu acho que você vai se dar melhor. E, enfim, é isso. Vamos pro próximo tópico. Então você já passou da parte da realidade aumentada, você está bem interessado mesmo nesse mundo, porque você continuou aqui no vídeo. Eu vou te falar uma outra coisa também, que era uma coisa que eu não imaginava quando eu comecei a dar aula aqui no YouTube. E era uma coisa que eu não imaginava que poderia ser um problema quando eu chegasse para o mercado. Que é, tudo isso gira em torno do Facebook. A gente tem a Meta como empresa e eles se transformaram em várias empresas, colocaram a Meta como empresa principal. Porém, o grande centro dele de marketing e de você subir coisas e de você fazer anúncios ainda é o Facebook. Então, para você ter um filtro no Instagram, você precisa ter uma conta no Facebook. E até aí tudo bem, né? Você pode criar a sua conta normalmente, mas se isso vale para você, isso vale para os seus clientes também, né? Então, quando você precisa de uma permissão para subir o filtro no perfil de alguém, você vai precisar que essa pessoa não só tenha um perfil, como tenha uma página no Facebook. E isso é algo que foi se perdendo com o tempo, né? Eu sou acostumado a ir trabalhar com agência de publicidade e com grandes marcas, e todos eles estão em todas as redes sociais. Então, eu não preciso ficar explicando por que preciso de Facebook, mas talvez você que esteja ouvindo seja uma novidade agora, ficou surpreso com isso e, de fato, precisa. Então, é importante, né, que além disso que a gente está fazendo aqui, que é a realidade aumentada, que é a experiência, que é um negócio diferente, que é um negócio futurista, a gente vai ter que dar uns 10 passos para trás e aprender o básico do Facebook no sentido de ser um social media mesmo, que é você sincronizar as contas, principalmente saber a diferença entre uma página e um perfil. Se você não sabe essa diferença, tá? Você não está preparado para isso aqui, porque é crucial que você saiba essa diferença, porque você vai precisar instruir os seus clientes a fazerem esse tipo de coisa, tá? E aprender a sincronizar, né? Então eu tenho minhas contas conectadas, o meu Instagram com o meu Facebook, com a minha página, são todos conectados. E aí a partir da minha conta no Facebook eu consigo acessar essas outras. Isso vai valer para o seu cliente também. Eu já passei, tipo, dias conversando com uma pessoa e ela teimando para mim, falando que tinha página, que não era perfil, que não era perfil, que era página. E no final
ela tinha só um perfil e esse perfil nem estava sincronizado com o Instagram. Então, essa, cara, é uma parte muito chata do processo todo, porque uma coisa que vocês vão percebendo quando vocês forem trabalhar com tecnologia, vocês estão entrando nisso aí, é que as pessoas, né, elas só usam as coisas, elas não pensam sobre o que elas estão usando. E elas não aprendem sobre o que elas estão usando, de fato. A tecnologia vai avançando, vai ficando cada vez mais fácil e as pessoas vão aprendendo cada vez menos. Se você não bota um botão vermelho no meio da tela, e ainda assim, tá? Tem gente que só clica sem ler o que está escrito. Então essa é uma barreira, tá? Que você tem que estar preparado já desde o início, antes de criar. Além disso, né? Como a gente fala de Facebook, o Facebook ele tem políticas e regras, como todas as redes sociais. Só que, além das regras das redes sociais, a gente tem quase um livro de regras só para filtro, tá? E tem algumas coisas que foram mudando conforme o tempo. Para vocês terem noção, em 2019, quando eu comecei, não podia ter texto parado na tela nos filtros. Isso porque eles queriam fazer coisas em realidade aumentada e, né, como eu disse antes, o negócio parado no meio da tela não é realidade aumentada, tá? Então eles barravam até que eles cederam e aí hoje o que mais tem é filtro com frase na tela, né? Mas isso não podia. Essas regras elas ficam mudando com a constância e eles não avisam muito bem, eles não pegam feedback da galera. Eles só vão fazendo assim, né? Então, você tem que lidar com isso também. Hoje, o que a gente tem de regra que não faz muito sentido é regra para coisas para maiores, mas não no sentido de coisas para maiores que já não podem no Facebook. De coisas que já podem. Então, por exemplo, uma página de bebida alcoólica não pode ter filtro. E uma página de farmácia também não pode ter filtro. E não tem uma opção, tipo assim, ó, vou limitar só para quem é maior de 18. Não pode e acabou. Mas o meu filtro não tem conteúdo de bebida alcoólica. Não pode. Mas e o bar da minha cidade aqui, que o pessoal sempre posta stories quando vai no bar? Faria todo sentido ter um filtro do bar, né? Não pode, porque é um bar que vende bebida alcoólica. Então, esse é um erro que eu acho que todo mundo comete no começo. Está começando, começa a oferecer para todo mundo. E começa a ter ideias óbvias, como essa de oferecer pro bar, e não faz ideia de que não pode, porque realmente não faz sentido, tá? Então eu recomendo que você estude pelo menos o básico das regras de aprovação antes de começar a vender, pelo menos, né? Antes de começar a criar, tudo bem, mas antes de começar a vender. Então é isso. Essas são as limitações do Facebook que eu queria te alertar já, desde já. Uma outra coisa agora, né? Eu poderia muito bem vender aqui para vocês que é uma coisa fácil de se fazer, mas se eu dissesse isso eu estaria mentindo, tá? O que é fácil, na verdade, dentro desse universo é usar template. Usar template, não fazer a menor ideia do que você está fazendo, decorar as coisas que eu falei num vídeo ali, num tutorial ou outro, mas não fazer de fato as coisas do zero, porque é uma plataforma complexa para quem nunca trabalhou com nada parecido. É complexa, gente. Mesmo que a gente não precise necessariamente digitar código, tudo que a gente faz ali é programação. O Spark, para vocês terem noção, né, que é o software que a gente usa, já vou falar sobre ele, ele é muito parecido com uma engine, né, um motor gráfico de jogo, que os caras usam para criar jogos, que muita gente se forma em faculdade, estuda muito para poder criar um jogo ou fazer parte do desenvolvimento de um jogo. É complexo, tá? Eu venho de um histórico aí de já saber muita coisa de computador. Eu não sei programar em texto até hoje, então dá para fazer sem saber programar, mas eu trabalhei 8 anos com motion, com design e sempre ligado em tecnologia, coisas de TI, sempre formatei meu próprio computador, sempre instalei tudo que precisei, nunca dependi de assistência técnica, nem nada disso, então eu já tinha um pré-conhecimento
de informática no geral, assim, né? Então tem muita gente que começa a fazer filtro e não sabe, por exemplo, a diferença de um JPEG e de um PNG. Você vai sofrer, tá? Você vai ficar muito tempo fazendo as coisas decorada. Eu não recomendo porque isso cria um vício e depois fica muito mais difícil de aprender do zero quando, usando o template, você já consegue fazer coisa mais complexa. Eu já entendi que tem gente que não tá nem aí, só quer usar template e não quer aprender, e tá tudo bem. E para essas pessoas, inclusive, eu já fiz vários templates e vendo no meu clube de membros, mas eu acho que a longo prazo isso não se sustenta, porque você vai ser sempre dependente de alguém tá criando um template para você fazer. É melhor estar na posição da pessoa que cria os templates, tá? Então, não se iludam com esse negócio de que é fácil, de que não sei o que lá, que qualquer um aprende, bababá. Não é fácil, tá, gente? É fácil ser medíocre. Agora, você ser bom e construir uma carreira em cima disso, não é fácil. Definitivamente não é. E é isso que eu queria falar pra vocês. Agora eu quero falar sobre o Meta Spark Studio, que até ano passado ele se chamava Spark AR, né? O Spark, ele é o software que ele é usado pela Meta para justamente a gente criar os filtros de realidade aumentada. Ele é um software gratuito e ele só funciona para as plataformas da Meta. Então, se você me perguntar, tem como criar filtro de TikTok no Spark? Não. Ele é um software pesado, tá? Se você comparar com outras coisas, por exemplo, um Photoshop, que já é pesado, não necessariamente o computador que roda Photoshop vai rodar o Spark. Ou até vai rodar, mas não vai rodar necessariamente bem. Ele é pesado por questão dele ser pesado mesmo, que ele fica rodando as coisas ali em tempo real, mas ele é pesado também porque ele é mal otimizado, tá? A cada 15 dias a gente tem uma atualização dele. Muitas vezes essas atualizações, muitas não, algumas vezes essas atualizações trazem novidades. Algumas não mudam nada, mas deixa o software bugado ou mais lerdo. E aí você não entende por que veio essa atualização, mas acontece. Então, constantemente você tem que usar várias versões do Spark instalada no seu computador. Obviamente, né? Se você sair do nível básico ali para o intermediário, você vai ter que fazer essas coisas. Desse ano para cá ainda não teve nada muito absurdo assim, nem de novidade, nem de bug, tá funcionando ok, mas já saiba disso. E ele está disponível para Mac e Windows e só. Ah, Kevin, não tem como eu fazer pelo meu celular? Não. Tem como eu fazer pelo meu iPad? Não tem como. Nossa, mas eu vou ter que comprar um computador só para fazer um filtro? Sim. Essa é a verdade, tá? Você vai ter que comprar um computador. Como eu disse, isso aqui é um motor gráfico, né? Você não faz jogos no celular geralmente. E aqui é o mesmo cenário. Então, esteja preparado para isso e esteja preparado também para entender um pouco mais de computador, tá? Se você for entrar nessa, criar uma profissão, muito provavelmente você vai ter que trocar de computador em algum momento ou fazer um upgrade no seu computador atual. Então, obviamente você não precisa saber tudo, eu não sei tudo, mas você tem que saber pelo menos a base, né? Tipo, você não precisa saber qual que é a melhor placa de vídeo do mercado. Mas você precisa sim saber o que é uma placa de vídeo, pelo menos. Isso você tem que saber. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é o que vai fazer a diferença de você ser um cara medíocre no sentido, não no sentido ofensivo, tá? No medíocre eu falo que não consegue fazer nada além do que os tutoriais ensinam. Ou não consegue aprender o tutorial, ele só consegue decorar. Isso pra mim é um criador medíocre, ele não sai do lugar, ele tá estagnado. Porque de fato ele não aprendeu nem o básico. Então o avançado ele faz decorado e ele nem sabe o que é o não avançado, tal. Ele olha um filtro, ele não sabe como que aquele filtro foi feito. Enfim, é isso que eu tô dizendo, tá? Então tudo isso aqui que eu tô falando é pra você já se preparar pra não ser um criador medíocre. Agora eu quero falar especificamente de filtro de cor e maquiagem. A maioria dos criadores de filtro que eu conheço entraram nesse universo por 3 motivos, tá? Filtro de cor e maquiagem, filtro de frase e para ganhar seguidor.
esses sempre foram os 3 motivos. O sobre ganhar seguidor eu vou falar no próximo tópico. Mais filtro de cor e maquiagem e filtro de frase. O que acontece com o filtro de frase? O filtro de frase, ele consegue criar uma conexão com o seu público, se você tem bordões ou se você tem coisas ali, porque você consegue colocar coisas escritas que tem a ver com o conteúdo que você faz. Então, como são coisas conectadas, pode ter algum tipo de benefício sim, sabe? Eu não sou contra esses filtros de frase e eu acho que eles podem ser muito eficientes. A única coisa que vocês têm que ter noção dos filtros de frase, de legenda, é que eles não têm realidade aumentada. Então não dá para dizer que você é um profissional de realidade aumentada se você só faz filtro de frase. Porque frase parada na tela não é realidade aumentada, é um adesivo, é uma imagem, um PNG parado. Para ele ser realidade aumentada, ele tem que interagir com o mundo real. Então, ele tem que seguir o rosto, ele tem que seguir o chão, ele tem que fazer alguma coisa que está interagindo em tempo real ali com o mundo. Se ele está parado e nem em 3D ele não é realidade aumentada. Então, quando você for fazer um portfólio, por exemplo, falar, meu portfólio de realidade aumentada. Texto na tela não é. Eu sei que tem muita gente que acha que realidade aumentada é botar um objeto na mesa e tal. Não é só isso, tá? Tudo que segue coisa, rosto, traquear, imagem, tudo isso é realidade aumentada. Então, se você quer seguir por esse lado de legenda, entenda que você não está trabalhando com essa tecnologia incrível. Você está no mesmo lugar que alguém que faz sticker, que não é diminuir ninguém. Inclusive, se você é mais voltado para social media, eu acho legal colocar isso no seu portfólio, porque é um trabalho simples de executar, que tem um resultado bacana, mas se você quer seguir na profissão de realidade aumentada, passa muito longe disso, ou faça isso usando realidade aumentada, né? Faça isso interagir, né? Tudo bem você colocar um texto parado na tela, se ele está expressando algo além do seu filtro, né? Você tem um filtro de festa junina, que tem um chapéu de festa junina, que tem as bandeirolas e não sei o quê, e aí você quer colocar frases junto, não tem problema nenhum, você vai estar dentro de realidade aumentada. Mas toma esse cuidado, tá? Para não cair nessa onda. Até porque isso vai ser uma coisa que vai entrar muito no último tópico, que vai ser sobre dinheiro. Eu vou falar lá. Mas agora falando mais especificamente no que é o motivo que a galera mais entra nessa área, que na verdade são os filtros de cor. Filtros de cor e maquiagem. O que acontece com os filtros de cor e maquiagem? Todo mundo entra nessa área, talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha esse pensamento, porque pensa, os filtros que eu mais uso são os filtros de cor, os filtros que mais a galera usa, que eu vejo nos meus stories, são os filtros de cor, e eu gosto muito desses filtros. Então eu quero aprender a criar os meus. E não passa dessa linha de pensamento. Mas qual que vai ser a diferença de eu ter um meu ou eu usar o de uma pessoa? E aí eu vou falar pra vocês que a diferença é zero. E muitas das vezes a diferença é que o da outra pessoa tá melhor, porque ela sabe mais do que você. Mas a diferença pro seu perfil ou pro perfil da pessoa é zero. Muito provavelmente você que começou a criar filtro por esse motivo, não sabe falar o nome de 3 pessoas que criam filtro de loot. Porque você não se importa. Você quer ter o efeito de cor nos seus stories, mas você tá cagando pra quem fez ele. Essa é a verdade, porque eu tô cagando pra todos os filtros de cor que eu uso, eu não faço ideia de quem criou. Inclusive eu não uso, né? Mas tudo bem. É só uma questão de você sair por aí e perguntar pras pessoas, falar, cara, você usa filtro no seu Instagram? A pessoa fala, eu uso esse. Depois pergunta pra ela, quem que fez esses? Ela não vai saber. E aí você vai ter um número lá, onde a gente gerencia os filtros, muito expansivo, né? 1 milhão de impressões. 1 milhão de pessoas viram o seu filtro sendo usado em alguns stories. E dessas 1 milhão de pessoas, nenhuma sabe quem você é. Sabe o que é nenhuma? Às vezes a Anitta usa seu filtro.
As pessoas podem até salvar seu filtro, elas não entram no seu perfil. Kevin, mas e se eu me posicionar como um perfil de filtro de cor? Que as pessoas podem ir lá, entrar e saber que vai ter vários filtros de cor. Não vai mudar nada. Te digo por quê. As pessoas não sabem nem que no perfil do Instagram dá pra ver os filtros da pessoa ali. Talvez você não sabia. Se você entrar no meu perfil, Kevin Lima, tem uma abinha lá com as estrelinhas que é lá onde ficam os filtros. As pessoas nem sabem que ficam lá. Só quem sabe o que tem ali, no geral, né, obviamente, são os criadores de filtros. Então, assim, benefício zero. Mas, obviamente, tem exceções, mas são muito poucas. Ou quando você usa isso, como eu disse no filtro de frase, combinado com alguma outra coisa, né? Então, o filtro de frase ele pode até funcionar sozinho, só que para mim o de cor não funciona, no sentido de ter um benefício para você que está criando esse filtro, ou para você que está comprando esse filtro de alguém. Não serve para nada. Agora, por exemplo, eu vou fazer um filtro da Malévola. E o filme ele tem uma ambientação dark, escura. Eu fiz lá o chifre, fiz a maquiagem dela, todo mundo conhece ela. Aí eu posso usar um efeito de cor para trazer esse ar mais sombrio, para deixar as imagens mais azuladas, mais escuras. Tudo certo, porque daí você vai estar fazendo uma experiência de realidade aumentada, vai estar deixando o seu efeito mais bonito, vai estar condizendo com o material original da marca e coisas desse tipo. Enfim, esse é um jeito que eu acho que funciona. Agora, o de maquiagem, né? Obviamente ele vai funcionar em um perfil de estética. Mas se ele não tiver nenhum apelo para produto ou coisas assim, ele também não vai ter muito resultado, porque apesar de ter um número grande, na conversão não muda quase nada ali. Nada. Nunca vi. Enfim. E aí eu vou falar sobre um pouco de uma coisa que acontece no geral nesse nosso universo, que também é uma coisa que você vai ter que lidar. Cara, mentiras e desinformação. O que acontece? Antes da plataforma de filtros ser aberta para todo mundo, ela estava num beta fechado que só quem se registrasse conseguia entrar nela. E nessa época, quem fazia filtro e postava os filtros, para você usar o filtro dessas pessoas, você tinha que seguir elas no Instagram. Se você não seguisse, você não conseguia usar o filtro. E aí, nesse caso, o perfil que só tinha filtro de cor cresceu muito. Porque as pessoas queriam usar aqueles filtros e eles estavam bloqueados naqueles perfis. E aí, o que aconteceu? Muita gente ganhou muito seguidor. Teve gente que ganhou, tipo, 1 milhão de seguidores, 400 mil seguidores nessa época aí. Só que quando eles liberaram para todo mundo, eles tiraram essa função de ter que seguir a pessoa para usar o filtro. E aí, depois disso, ele não gerou mais seguidores. E muita gente vendeu filtro como uma forma de ganhar seguidores, tanto para as pessoas começarem a criar, como também para as pessoas começarem a vender. Então, a galera fazia filtro de cor e fala, ó, quais as vantagens de ter um filtro no seu perfil? Você vai ter mais engajamento e você vai ter mais seguidores. Falavam isso, com filtro de cor. Isso é mentira, tá, gente? Você não vai ter mais seguidor, não vai ter mais engajamento por causa do filtro. Não vai. E pior, pode ser que o seu engajamento piore. Porque assim, ó, dependendo do caso, você pode até ganhar seguidores por causa do filtro. Só que o seu filtro não tem nada a ver com o seu conteúdo. Então, tudo que você posta no feed ou no stories, a pessoa que te seguiu por conta do filtro, ignora. E aí o algoritmo, né, ele não vai entregar para todo mundo, ele sempre entrega as coisas para 10% mais ou menos. E ele vai ficar gastando dessa porcentagem com pessoas que não estão nem aí pro seu conteúdo. O resultado disso é diminuir o engajamento. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu criei o filtro do Juliette, né, o óculos de funkeiro, enfim. Ele hypou muito, ele teve mais de 1 bilhão de impressões. Em 2 meses eu fui de 3 mil seguidores para 60 mil. Sabe o que aconteceu? Tudo que eu fazia a partir disso
eu perdia 1.000 seguidores. Se eu postava uma foto no feed, eu perdia 1.000 seguidores. Porque as pessoas que me seguiram pelo filtro, quando eu postava alguma coisa, entrava lá e falava, ué, quem é essa pessoa? Por que eu sigo ela? Parava de seguir. E aí chegou um ponto que eu não postava nada, porque eu tinha medo de perder seguidores. E aí quando eu voltei, falei, dane-se, né? Vamos tirar mesmo e ficar só as pessoas que importam. Eu caí de 65 mil para 35 mil. E ao mesmo tempo que eu ia ganhando novos seguidores por conta do canal aqui, das coisas que eu faço, dos outros tipos de filtros que eu faço, dos outros trabalhos que eu faço também. Então foi muito prejudicial para o meu perfil e pode ser também para você e para alguma marca. E além disso, né, como rola muita desinformação, tem muitas dessas páginas de fofoca, né, que elas já falam um monte de mentira naturalmente. As pessoas simplesmente ignoram isso e continuam passando pano e compartilhando coisas dessas páginas de fofocas. Mas, né, eu já senti na pele como isso reverbera no meu trabalho pessoal, que uma certa vez eles espalharam que os criadores de filtros conseguiam ver todas as fotos que as pessoas tiravam com filtro. E aí foi uma surpresa para mim que as pessoas tiravam nude com um filtro e mandavam pela DM, e aí muita gente estava preocupada com isso. E cara, como eu disse para vocês, né, as pessoas não entendem a tecnologia. Elas ficaram preocupadas do criador de filtro ter acesso à foto, mas não ficam preocupadas com o Instagram ter acesso a essas fotos, sabe? E isso acontece, e isso é uma coisa que a gente tem que lidar. E falar a verdade tem muito menos engajamento que falar mentira, porque a verdade é mais difícil de explicar e mais chata. E a mentira é muito legal, é muito cool, é muito rápido, né? Você não precisa de argumentos, você não precisa de nada, você precisa de algo chocante. Então ela viraliza de um jeito absurdo, assim. Então tem muita gente que até hoje deve acreditar nisso, que a gente consegue ver todas as fotos, a gente não consegue ver nada. Malemar os rios que são postados. E aí teve um vídeo meu que eu fiz falando sobre como ver, né, as coisas públicas que as pessoas postavam com seus filtros. E a galera tava usando esse vídeo meu e essa thumb para justificar que sim, que os criadores podiam ver. E a gente não pode ver nada. Além disso, a gente tem que puxa pra gente também, né? Todas as coisas de metaverso na mídia repercute muita coisa negativa. E isso pega na gente também, principalmente quando a gente fala de realidade aumentada. Isso é um saco. Então já saiba que você vai ter que lidar com mentira e com desinformação. E que para maioria dos clientes que você for atender, você vai ter que explicar absolutamente tudo, tá? Então todo criador de filtro que eu conheço que só trabalha com isso hoje, eles já tem até um material de apresentação, de vídeo, de tutorial, etc. Porque o tempo todo a gente tem que ficar explicando o que a gente faz, porque as pessoas usam, mas não entendem, elas não sabem. Muitas vezes também elas, sei lá, vê um cliente para você pedir uma coisa super simples e tal, e você fica pensando, nossa, por que eles só pedem essas coisas simples? É justamente que eles não conhecem as coisas complexas. Enfim, então já esteja preparado para lidar com as fake news, porque eu tenho certeza que vai rolar de novo esse ano falando que os criadores de filtro conseguem ver, porque rola todo ano. A Meta nos posiciona sobre isso. Os criadores grandes também, mesmo os grandes, não têm poder para atacar isso de volta, e aí fica por isso mesmo. Então, já esteja preparado. Agora, o último assunto para a gente encerrar esse vídeo, tá? É grana. Dá dinheiro? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou ser o cara que eu vou falar para você que dá dinheiro. Eu conheço muitos criadores incríveis, sabem mais do que eu até, e que não conseguem ganhar dinheiro com isso. Não conseguem ganhar o mínimo mesmo, assim, não vendem nunca. Trabalham em outra profissão, assalariada, e não conseguem ganhar dinheiro com isso. E aí tem duas questões do dinheiro aqui, né? Primeiro, como que você ganha dinheiro com filtro? Como eu disse lá atrás, postar filtros e ter lá 1 bilhão de impressão no seu filtro não vai te dar nenhum centavo. A Meta não te recompensa em nada por isso. Antes eles davam até uns adesivos lá. Agora nem isso.
Adesivo, os PNG, tá? Não tem nenhuma recompensa por você ter números grandes e coisas assim. Então, a única forma de ganhar dinheiro é vender os filtros. Vender para marcas, vender para perfis e etc. E aí tem o caminho fácil e tem o caminho difícil. O caminho fácil é o caminho de ir para manada, que é aqueles montadores de filtros que eu falei para vocês. Eles vão lá, compram um efeito de cor por R$ 50, compram um template de maquiagem por mais 50, aí paga o meu clube de membros lá, pega vários blocos, que são tipo uns templates que você pode reutilizar dentro de projeto, bem útil inclusive, mas não faz nada de fato. E aí, como essas pessoas não fazem nada de fato, do zero, né? Elas só montam, elas não veem tanto valor naquilo que elas estão fazendo, então elas acabam vendendo por um valor baixo, e aí vende, sei lá, a R$ 200 um filtro. Já vi gente vender a R$ 50. E aí entra num esquema, né, de vender como commodity, assim, né? Vende. Já vi muita gente, aluno meu, inclusive, falando que já vendeu 40 filtros num mês. E aí você consegue tirar uma grana boa. Só que aí você tem que virar esse montador, né? Uma linha de produção ali, ó. Monta, lute esse, lute, lá, lá, lá. Não faz cada projeto de maneira individual. Tem muito cliente para atender e você vai ter que sempre estar atrás de cliente o tempo todo. Óbvio que tem indicação, não sei o que lá, mas você já vai ter que ter uma base aí de trabalhar como freelance, de vender. Sem isso, cara, nem por esse caminho fácil você vai conseguir ir. E aí tem um caminho difícil. O caminho difícil é aprender muito, tá? Sobre as tecnologias, sobre a realidade aumentada, sobre o Spark, sobre o mercado, sobre experiências, ter referência, ter portfólio, montar portfólio, participar de projetos, construir a sua credibilidade. Para eu fazer isso, eu tive que criar esse canal aqui, por exemplo. E aí muita gente chega em mim por conta dele, porque quer aprender, vê que é difícil e acaba virando cliente meu. E aí com isso eu construí minha credibilidade, mas também com meus trabalhos que fizeram sucesso, tanto de marca como do meu próprio perfil, porque eu sempre faço coisas novas e coisas que eu quero fazer ou coisas que ninguém nunca fez. Esse é o caminho difícil, só que aí tem uma coisa, né? Além disso, você tem que ser uma pessoa de mercado, uma pessoa sociável, uma pessoa que tem contatos. Senão vai ser difícil, cara, de ganhar dinheiro. É uma parada que é difícil. Eu já tenho um histórico de agência, né? Então eu já sei mais ou menos onde que as agências atuam, onde elas estão. E eu vou falar sobre isso no meu curso em algum momento. Mas se você não tem isso, cara, eu conheço muita gente, e isso me deixa triste. Muita gente que é muito boa no que faz. Faz filtros, experiências, realidade aumentada incríveis. Coisas que eu nem sei fazer muitas vezes. E não vendem, não ganham dinheiro com isso. Então essa é a verdade, cara. Então, a mensagem final que eu falo pra você é: eu mudei minha vida por causa disso. Minha vida foi da água pro vinho, assim, né? Obviamente eu não sou rico, não conquistei nem metade das coisas que eu quero conquistar na minha vida. Porém, cara, eu dei um salto gigantesco, tá? Pra isso. Hoje eu consigo comer tudo que eu quero, hoje eu consigo ter um celular do momento, meu computador é bom, tenho um espaço aqui pra trabalhar. Não tenho minha casa, ainda não tenho minhas coisas, mas realmente mudou da água pro vinho. Mas eu não sou a maioria, tá? Não foi a maioria que aconteceu isso. E por isso que eu tô falando pra vocês. Tomem cuidado e não entrem nisso pela grana. Eu acho que muito dos motivos das coisas terem mudado tanto pra mim foi porque eu não entrei pelo dinheiro. E também, né, a maioria das pessoas eu acho que dá curso online, esse tipo de coisa, chega um momento que o curso começa a dar mais dinheiro do que o trabalho e a pessoa leva aquilo como o principal. E não foi o meu caso, assim. Os meus jobs, né, meus trabalhos, meus freelas, me dão pelo menos
6, 7 vezes mais do que eu ganho com o canal aqui, com o meu clube de membros, com o meu curso. Pelo menos isso. E pelo mesmo motivo que eu faço os meus freelas, eu faço aqui também, porque eu gosto. Então acho que se você vai entrar nessa área, você tem uma predisposição aí a gostar de tecnologia, dessas coisas, e de desenvolvimento, e de design, e de motion, e de redes sociais, de marketing digital. Essa predisposição vai fazer muito bem para você e pode ser que você colha frutos muito bons, igual eu colhi. Mas, no mais é isso, né? Um vídeo longo, muito longo, pra falar, regravar, né? Na verdade, que eu fiz um vídeo desse quando eu comecei o canal e ele não tinha essa vibe. Mas eu achei que era a hora de falar de novo sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de mim também. Se você não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você quer aprender aqui de graça, né? Peraí, isso é um outro assunto, vai, antes de falar. Tá. Preciso comprar um curso para aprender a trabalhar com Spark? Obviamente que não. E quem te disser que sim, é mentira. Mesmo eu vendendo um curso, eu estaria mentindo para você. Justamente pelo fato de que eu trabalho com isso, só com isso hoje, e nunca fiz nenhum curso, tá? Só que não é todo mundo que tem uma facilidade de aprender as coisas. Como eu falei para vocês, eu já tinha um histórico, uma predisposição para aprender isso de maneira mais fácil. Só que tem, hoje em dia, cara, diferente da época que eu comecei, tem muito conteúdo para você aprender gratuito. Só no meu canal, cara, tem mais de 300 vídeos sobre o assunto. Todos de graça. Você não precisa comprar curso nenhum. Não precisa. A gente tem um curso gratuito lá da Meta, que eu faço parte, inclusive estou em algumas aulas lá. A gente tem curso de outros criadores aqui do Hércules, que já é um amigo meu também. E tem o meu curso, né? Mas em que cenário que eu compraria o curso? Eu compraria o curso pela organização, principalmente. Então, lá, da forma que eu acredito, eu ensino as coisas na ordem que eu acho que elas devem ser aprendidas. Teve muita coisa que eu fiquei patinando, porque na verdade eu tinha aprendido decorado um negócio avançado, e aí a hora de fazer o meio do caminho eu não sabia. Então o meu curso ele é bem devagar, tá? Não é rápido, nem um pouco rápido, tem mais de 20 horas, e eu destrincho tudo. Explico da maneira mais aprofundada possível, porque isso fez muita falta pra mim, tá? E 20 horas não é nada, comparado a 3 anos que eu tô fazendo e aprendendo as coisas. Então é isso, né? Eu acho que você tem que aproveitar o conteúdo gratuito, explorar ele ao máximo, e se você quiser fazer de maneira mais organizada, mais rápida, e principalmente se você tem a grana para investir nisso, aí eu recomendo que você compre um curso. Ou se você tá numa empresa e você quer passar a fazer isso dentro dessa empresa, e o seu chefe vai comprar um curso, obviamente que eu vou recomendar o meu curso para você. O meu curso e tudo que eu faço aqui no YouTube é o que mais tem voltado para mercado. O resto é muito voltado para hype, trend. Não vou negar que eu já fiz algumas coisas assim, só que o que mais tem no meu canal é conteúdo mais relacionado para criar experiências de realidade aumentada mesmo. Então, cara, eu te convido aí a conhecer tudo isso nos links da descrição. Te convido a me seguir no Instagram também. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Kevin Lima, e o de tutoriais, que é o Tutoriais do Kevin, igual o canal aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado. E quem sabe eu não te vejo no próximo vídeo. Valeu. Deixa o like. E até mais.